Esse podcast está sendo realizado com recursos da FAPERJ, no edital de 2022 de apoio a programas de pós-graduação do Estado do Rio de Janeiro, e nós gostaríamos de agradecer à FAPERJ a oportunidade de divulgar trabalhos dos alunos do Prof. História da Unirio. Eu, Vera Borges, e minha colega Suzana Sesco estamos aqui na Unirio, na URCA. Temos episódios que vão ser apresentados, os temas são diversos, passando por sala de leitura, por samba, escolas de samba mirim. Convidamos aos ouvintes para aproveitarem esse material. Estamos num momento muito importante em que o doutorado do Prof. História será um próximo passo e que esse material sirva como um incentivo para que vocês possam compreender o trabalho que é desenvolvido nesse mestrado profissional em ensino de História. Bom Valeu. podcast. Para todos nós. Boa tarde, boa noite. Nós estamos aqui mais uma vez para conversar, mostrar experiências do nosso Prof. História Unirio. Eu sou a professora doutora Jane Santos da Silva, eu sou historiadora e cientista social de formação. Hoje sou professora da Unirio, tanto de História da Educação, e também professora do Prof. História Unirio. Estou aqui hoje para conversar com a mestre Andy, que vai se apresentar e colocar um pouco do trabalho o qual ela finalizou aqui na universidade, aqui no nosso curso. Pode falar, Andy, se apresente, por favor. Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou professora de História, formada pela Unirio desde 2004. Atualmente, eu leciono na Secretaria Municipal do Rio de Janeiro e entrei no mestrado do Prof. História no ano de 2020. E finalizou? Finalizei em 2022. Foi. A Andy é uma representante dos estudantes que fizeram o mestrado durante a pandemia. Isso, a turma da pandemia, exatamente. A turma da pandemia. E todo o trabalho dela está aí ligado a essa questão. Pois bem, Andy, eu gostaria que você falasse qual foi o seu objeto, qual foi o seu tema, a sua temática. Dentro disso. Como você falou, o meu tema ele foi totalmente permeado por essa questão da pandemia. O meu tema ele tem a ver com a história local. A minha ideia foi tentar utilizar a história local como uma possibilidade pedagógica para a educação básica. Como que eu poderia tornar o ensino de história mais atrativo para o aluno, que é o nosso desafio, a nossa pergunta que toda aula, todo início de ano letivo eles fazem. Mas por que ensinar história? O que isso tão antigo tem a ver com a minha vida? Então, eu encontrei na história local uma possibilidade pedagógica de tornar o ensino mais atrativo e assim, para que ele se sentisse sujeito daquele processo ali de uma maneira mais efetiva. Isso é. Mas aí vamos falar como que você vai montando esse processo, De onde que surge, qual é a origem da ideia de se estudar a história local e que história local, de onde que você está falando? Eu leciono no bairro da Penha. Então, a ideia de trabalhar com a história local da Penha, ela parte de uma atividade pedagógica que a gente estava realizando na escola. Era uma feira da cultura com a temática da cidade do Rio de Janeiro, e aí foi apresentado assim, às turmas uma série de possibilidades, de locais da cidade que eles poderiam escolher para trabalhar com a temática da feira. E aí, quando chegou para essa minha turma, que era uma turma de correção de fluxo, uma turma com histórico assim, muito complicado, eram alunos com defasagem de aprendizagem, histórias assim, muito complexas dali dentro da dinâmica escolar. E aí uma aluna minha pegou, olhou aquela lista e falou, mas a gente não pode falar da Penha? A Penha também não é a cidade?
E aí eu olhei para ela e falei, com certeza, você tem toda a razão, vamos falar da Penha. E aí ela, olha, eu fui no Mar, um museu, esse fim de semana, e aí eu vi, professora, lá uma exposição chamada Morrinho, onde eles tinham representado as favelas da cidade. Por que a gente também não pode representar a nossa comunidade nessa feira? Eu falei, sim, vamos representar. E aí ela falou, a gente não pode fazer uma maquete também com os tijolos? E eu olhei assim e falei, podemos, vamos fazer, mas como? A gente vai viabilizar. Ela, professora, a gente traz os tijolos, isso é tranquilo. Aí eu falei, vocês topam, né? A gente colocou para a turma e eles se animaram e, de fato, semana a semana eles foram trazendo dia de tijolos, eles desciam com as mochilas cheias de tijolos. E aí, quando eu me dei conta, a gente tinha vários tijolos para poder produzir. Enquanto isso, a gente foi pesquisando a história da Penha, fomos conversando sobre a história da Penha. E, na hora de montar, a gente teve um problema, porque eu não tive a habilidade artística, digamos assim, para montar. E aí eu falei, o que eu vou fazer agora? Porque eu preciso viabilizar, vamos fazer. E eu entrei em contato com os produtores da obra, do Projeto Morrinho, no museu, e eles se sensibilizaram com a história e foram até a escola. E nós montamos o projeto, né? Ficou maravilhoso, e houve assim, uma identificação muito grande com o espaço onde eles construíram, né, a maquete e apresentaram a história da Penha. Foi assim, não só da turma, mas a escola como um todo se envolveu com aquele espaço ali. E você, em 2020, entra no Prof. História, né, para fazer o seu mestrado e pensa nessa perspectiva. Nessa possibilidade. Né? Como a gente constrói o projeto, né, ao longo do processo, o Prof. História tem essa questão que a gente faz o projeto da pesquisa ao longo, e eu pensei em utilizar, né, essa prática já que eu tinha desenvolvido para montar o produto final. E, com isso, veio a pandemia. Isso, e que atravessou, e que antes você pensava em fazer várias atividades, e essa construção seria uma construção de atividades com os estudantes. Isso, tinha uma ideia de história oral. A ideia inicial foi um trabalho com história oral. Com história oral, isso mesmo. E aí veio a pandemia e ficou impossível. Isso, né? E dentro dessa discussão, dentro desse desespero pandêmico, né, nós precisamos conversar e ver qual era o desafio. Como a gente poderia adaptar. Como poderia adaptar. E aí, como foi adaptado, por exemplo, o seu produto. Isso. E aí, fazendo as pesquisas, né, na bibliografia e lendo sobre, eu percebi essa questão, né, do desafio tecnológico para a educação como um todo. E aí pensei na possibilidade de fazer algo que eu pudesse, já que era pandemia, a gente tinha essa questão da tecnologia, fui pensando o que eu posso conectar disso tudo com o que eu já tenho e aí construir o meu produto. E aí veio a ideia do museu, né? Lembra que eu falei com você? Teve a ver também com a matéria que eu fiz, né? Porque o Prof. História, as matérias, eles auxiliam muito a gente nesse processo. E aí conversei com você e você falou, vamos, vai ficar ótimo. Né? Primeiro momento, num desespero, né? Não, como é que nós vamos fazer? E aí nós pensamos em fazer e você construiu, né, um museu virtual. E aí eu fui fazer... E por que virtual, né? Teve essa questão da pandemia, e eu fazendo o levantamento da bibliografia relacionada à educação museal, também é uma questão que se coloca hoje para a educação museal, né, de como você utilizar o espaço da tecnologia para dinamizar essa ideia do museu. Né? Então, tudo foi se conectando, e aí eu fiz o museu virtual da história da Penha. E aí, conforme a gente foi construindo, o tanto de coisa que a gente foi conseguindo desenvolver. Né? Fizemos a ligação com a decolonialidade, vimos ali o quanto que a história da Penha ela perpassa a história do Rio de Janeiro, e né? e especialmente daquele bairro ali, né? Que a gente não tinha muito... Como que a gente não aproveita os espaços? Estava tudo ali, bem próximo da gente. E aí a gente, por exemplo, viu... o museu tem 4 galerias, né? E aí, conforme ele está estruturado, né? E conforme a gente foi desenvolvendo essas galerias e se aprofundando, a gente viu todo o patrimônio que tem ali.
A gente viu que tem pesquisas Patrimônios materiais e imateriais. imateriais. A gente viu que a Vila Cruzeiro hoje já tem algumas pesquisas que começam a mostrar, né, que ali era uma área de quilombo. E aí a gente foi vendo que, de fato, tinha toda uma ligação ali com a Igreja da Penha, a Festa da Penha, a questão do samba. A gente descobriu o movimento capoeirista, a força que ele tem ali. Coincidentemente, no momento que eu estava fazendo o meu trabalho, foi inaugurado o Monumento dos Homens de Fibra, que são do Mestre Touro e Dentinho, Isso. do movimento capoeirista. Então, a gente verificou assim, né, como que estava tudo muito perto da gente, como que, a partir dali, a gente conseguiu assim, buscar essa conexão da história com a educação básica, com os alunos produzindo o conhecimento, participando desse processo de aprendizagem. Então, É interessante que eu gostaria que você falasse um pouquinho são as 4 galerias, mas principalmente de uma galeria, né? A galeria que não é que fala do hoje e do futuro. sim, sim. Essa galeria, né? Porque a gente, quando pensou o museu, a gente não fez uma coisa muito cronológica. A gente começou sobre isso, né? A ideia era pensar nas temáticas. E essa galeria é o Como Será o Amanhã, porque, infelizmente, a gente sabe que a Penha é um bairro que né, estampa aí os jornais com essa realidade da violência, e a violência está presente no nosso cotidiano escolar o tempo inteiro, né? E aí foi muito interessante porque a gente conseguiu discutir, sem dúvida, a problemática do bairro, mas assim, pensar nessa galeria nas coisas positivas, né? Na potencialidade daquele espaço ali. Então, nós trabalhamos com personalidades da região, pessoas que fazem trabalhos belíssimos, trabalham com teatro, trabalham com jornalismo. Então, assim, isso foi muito interessante para eles ali, né? Eles perceberam tudo isso de potencialidade que existe também. Ou seja, ali. que a potência do bairro da Penha não estava no passado apenas, Isso né? aí. Essa potência também está ali presente e que eles são o futuro dessa construção. Para dar continuidade a isso. Isso, né? E você como mestre, né, que continua na educação básica, mostrando, né, essa sua forma de pensar, entender, né, os nossos estudantes e também de transgredir, né, como diria Bell Hooks, a sala de aula, fala como está agora, como é que a mestre Andy está pensando, né, depois dessa experiência, né, como que essa experiência está impactando agora o seu presente e o seu futuro. O mais interessante é que o museu ele não se encerrou, né? Ele não se encerrou com o fim do projeto, né, da produção e tudo mais. O museu a gente pode continuar alimentando ele, a gente tem, né, pensa em colocar jogos, aí sim fazer o trabalho com a história oral. E uma coisa assim, muito interessante também é que hoje eu também trabalho numa escola na Ilha do Governador, e essa escola, há 2 anos, virou um ginásio experimental tecnológico. E aí, conversando ali nas nossas reuniões pedagógicas, em como a gente poderia utilizar, né, o nosso espaço ali que foi montado para produzir, o que a gente poderia produzir a partir dali. Eu falei do museu, e aí, né, já é algo que a gente está pensando para colocar em prática também com a história dele do governador agora, que é onde eu estou atuando também. É isso mesmo, mestre. Isso traz um ânimo, né? Sim. E principalmente porque a gente se coloca que o Prof. História ele pode continuar potencializando para aqueles que, né, se tornam mestres nesse programa, ele pode continuar potencializando a escola básica com essas formas novas de olhar. Exatamente. Né? E você acha que com isso vai... Porque o que eu sempre penso, né? Como que a gente pode atrair esse estudante? Como que ele pode se sentir mais conectado com a escola? E a gente tem muitos desafios na sala de aula. E eu acho que essa possibilidade, né, do museu foi uma possibilidade que, sem dúvida, viabilizou isso. E, com certeza, agora você não vai ter, né, esperamos, o problema da pandemia, né? Sim, agora e a relação com os estudantes vai ficar bem melhor. Sem dúvida nenhuma, porque foi um desafio, né? A pandemia foi um desafio imenso. Mas foi possível. Foi possível, com certeza, com certeza. Você gostaria de falar mais alguma coisa?
eu acho que, assim, elogiar mesmo o Prof. História, como que ele fez sentido para mim, como que foi, assim, algo maravilhoso, essa conexão da universidade com a educação básica, isso é tão importante, e como que isso, assim, gerou e gera, né, frutos que são, assim, fundamentais ali para o chão da escola, que a gente fala, né, para a educação básica. Então, eu tenho que agradecer mesmo, porque foi muito positivo para mim, muito, muito. Não, eu agradeço por aprender tanto contigo. Bom, nós aqui vamos terminando essa conversa. Espero que ela potencialize vários outros professores da educação básica a estar conosco no Prof. História. Agradecemos à FAPERJ pelo financiamento e, principalmente, né, entender que o Prof. História pode ser um grande potencializador da educação básica. E o nosso muito obrigado. Eu gostaria também de agradecer, mais uma vez, né, por tudo que o Prof. História me proporcionou, inclusive por esse podcast também, que é sempre muito positivo estar aqui nesse espaço e conversando.